consciência social do povo brasileiro cresceu nas últimas décadas. Na mesma proporção, fortaleceu o poder judicial no Estado de Direito e fez aumentar significativamente a demanda por justiça nas agendas políticas dos governantes. A presteza jurisdicional como paradigma da administração judiciária é destaque no programa Academia desta semana e detalha as transformações e reformas exigidas nesse contexto para atender às necessidades do cidadão e o proposto na Constituição Federal de 1988. Antônio Hernani Pedroso Calhau, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, apresenta a tese A Presteza Jurisdicional como Paradigma da Administração Judiciária. O estudo analisa o desempenho do Poder Judiciário brasileiro na solução de conflitos. No programa de hoje, você vai ver também um pouco da vida e história do jurista Rui Barbosa, as publicações de mestrado e doutorado que estão no mercado e dicas para quem está se preparando para defender dissertações de mestrado e doutorado. Este é um espaço reservado para a produção acadêmica que recebe o doutor em Direito, Antônio Hernani Pedroso Calhau, para apresentar a tese A Presteza Jurisdicional como Paradigma da Administração Judiciária. Para debater o assunto, convidamos Geilza Cavalcante Diniz, juíza e mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, e João Carlos Souto, professor e procurador da Fazenda Nacional. Vamos conhecer agora a tese do doutor em Direito pela PUC de São Paulo, Antônio Hernani Pedroso Calhau. A tese, em realidade, quando fala da presteza, ela quer introduzir, ela quer chamar a atenção para a necessidade de que o judiciário se modele a partir de novos parâmetros que a própria administração pública, com o passar do tempo, foi incorporando. O ponto de partida foi a busca do incremento da qualidade nos serviços jurisdicionais a partir do modelo gerencial de administração pública. Recentemente, nós tivemos alterações da Constituição Federal que introduziram, em 98, o princípio da eficiência e, em 2004, o princípio da razoável duração do processo. A análise que eu desenvolvi, ela trabalha com esses dois princípios numa relação de complementaridade. Porque se de um lado o artigo 37 da Constituição cometeu ao Estado o dever de eficiência, do outro lado o próprio poder reformador traz a razoável duração do processo para o âmbito da reforma do judiciário como uma necessidade de se chamar a atenção para que o judiciário, além de eficiente, cumpra a solução dos processos em prazo razoável. O ponto de partida, então, foi buscar no direito comparado quais seriam as principais motivações que, ao redor do mundo, se analisavam dentro desse contexto. É evidente que quando nós falamos de prestação jurisdicional, quando nós falamos de acesso à justiça, nós estamos falando de um dos direitos mais fundamentais da cidadania. E, nesse sentido, o direito ao acesso, ao direito à justiça eficiente, ao direito à justiça célere, ao direito à justiça rápida, ele passa a ser reconhecido no plano do direito internacional dos direitos humanos como cláusulas assecuratórias desse direito por todos os signatários dos tratados que versam sobre direitos humanos. Então, o que é importante aqui é estabelecer uma interlocução entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, procurando reconstituir as pautas essenciais com que
alguns dispositivos constitucionais, embora em vigor, não tivesse, no âmbito da administração pública e no âmbito da administração judiciária, efetividade. Por isso, o trabalho se dedicou, em grande parte, em discutir, primeiro, qual a natureza dos institutos, eficiência e razoável duração do processo, qual a sua matriz jurídica e de onde nós fomos buscar essas ideias para incorporar ao sistema jurídico brasileiro. É claro que a doutrina, durante algum tempo, relutou e continua relutando em vivificar esses preceitos a partir de condutas técnicas, de condutas práticas que possam transformar os próprios preceitos em ação gerencial, ação administrativa dentro dos sistemas. E ao se perceber a natureza anglo-americana dos institutos, é evidente que nós nos deparamos com uma aparente paradoxia normativa. Ou seja, se nós somos um sistema civilista de tradição do civil law, como é que nós vamos buscar princípios de natureza anglo-americana para incorporar ao tecido normativo do sistema civilista e tentar buscar, a partir disto, uma forma de aplicação, uma forma de objetivação? Com muita pesquisa e com muito cuidado, essa aproximação de preceitos de sistemas jurídicos distintos foi construída a partir de uma visão de que acesso à justiça, direito de celeridade processual, é hoje um fundamento universalista que faz com que os direitos humanos sejam reconhecidos, a jurisdição enquanto direito fundamental, enquanto direito humano, tenha esta pretensão universalista. E nesse sentido, a tese vai discutir a ideia de transversalidade dos sistemas. Ou seja, não há que se pensar um constitucionalismo fechado em si mesmo. Não há que se pensar uma doutrina do direito que não estabeleça um diálogo com as fontes internacionais, com os tratados internacionais. Até porque somos signatários e, por força da própria Constituição, somos obrigados a cumprir. Então, essa aparente paradoxia normativa, ela merece uma análise mais detalhada, uma análise mais cuidadosa, para perceber que estamos diante de preceitos que, embora não integrantes da matriz civilista, eles integram o sistema normativo por força, antes de tudo, da necessidade inclusiva dos direitos fundamentais no plano da ordem internacional e da ordem nacional. Então não há como pensar o sistema interno brasileiro como divorciado de um sistema internacional onde nós reconhecemos como fundamentais direitos desta tessitura, como acesso e celeridade. E num plano ainda, numa primeira abordagem, a solução encontrada para a tese foi desenvolver tempos processuais para suprir essa lacunosidade, ou essa vagueza, ou essa indeterminação conceitual típica dos preceitos constitucionais, principalmente aqueles de natureza anglo-americana. Consequentemente, o que se vê na doutrina é afastar a eficiência e afastar a razoável duração do processo, porque são conceitos indeterminados. Assim, o jurisdicionado que está do outro lado, e falando agora diretamente para a população, sabe que a morosidade é uma patologia estrutural do sistema. E aí nós olhamos para o ordenamento jurídico, que tem uma cláusula. O senhor tem direito ao julgamento célere do seu processo, num prazo razoável. E o cidadão pergunta, e por que demora tanto? Qual é a explicação para demorar tanto? Do outro lado, nós temos que perceber que aquela resposta de que tem muito processo não justifica,
não explica. E aumento também de cargos, aumento de pessoas, compras de computadores também não vai resolver. Porque o caminho não é esse. O que nós temos que entender é que nós vivemos no século XXI, a partir da década de 70 do século XX para o século XXI, o que nós chamamos de litigiosidade de massa. Litigiosidade de massa, ela vai requerer tratamento da litigiosidade a partir de um conceito de jurisdição de escala. E jurisdição de escala nada tem a ver com jurisdição artesanal. O que acontece com o sistema judiciário? Não é brasileiro, mundial, de natureza civilista. Esse apego excessivo à forma. Esse apego àquele modelo das ordenações, ainda travestido de um modelo informatizado. Porque compramos computadores, mas não temos sistemas para tratar a escalabilidade dos processos. Em tese, os caminhos discutidos nesse trabalho, eles vão problematizar esses assuntos e apontar algumas soluções. Bem, e obrigado, doutor Antônio Hernani, pela apresentação. Com certeza nós vamos aqui aprofundar um pouco mais nesse tema. E olha, para você que acompanha a academia, confira alguns livros utilizados pelo doutor Antônio Hernani Pedroso Calhau no desenvolvimento da tese. A Justiça Igualitária e seus Críticos, de Álvaro de Vita, editado pela editora WMF Martins Fontes. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual, de Maristela Basso, publicado pela editora Livraria do Advogado. Participe do programa Academia, entre em contato com a nossa equipe por meio do endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Vamos a um pequeno intervalo, em seguida estaremos de volta com o debate sobre o desempenho do Poder Judiciário brasileiro na solução de conflitos. Até já.